Graça e paz, amados. E aí, como é que vocês estão? Hoje um pouco mais cedo, né? Hoje às 17 horas. E hoje a gente tem uma questão de fuso horário. Hoje eu vou estar conversando aqui, como vocês puderam ver, já vou entrar aqui na cena. Ó, estou aqui com a minha amiga Carol, né? Hello. Doutora Caroline. Na. Ela me bate. Tá longe, mas se eu for errar. Carolina. Olha, uma amizade de longa data. Literalmente, a gente se conhece desde criança. Sim. E depois de muitos anos a gente se reencontra através das ferramentas de mídias sociais, né, Carol? Sim. E a gente vem conversando bastante desde então. E hoje a gente conseguiu um tempinho para poder gravar aqui esse podcast, onde a gente vai estar falando sobre medicina e fé, especificamente nos Estados Unidos, onde a Carol reside e trabalha. Tá? Se apresenta Inclusive, aí, eu Carol. estou no meu ambiente de trabalho aqui agora. Meu nome é Carolina Gomes Alexandre, eu sou patologista e eu amo Jesus. A primeira coisa glória. é isso, ó. Jesus loves you, está aqui no meu crachá. Glória tá? a Deus. Então, eu acho que esse é o meu maior título, né? Jesus follower. Amém. Eu Amém. Fiz patologia depois da medicina, fiz do R1 ao R3 na Unirio, no Rio de Janeiro. Depois eu fui fazer o R4 no AC Camargo, em São Paulo. E depois eu parei um tempo dando aula, depois eu voltei para as congelações em centro cirúrgico e finalmente me afiliei a um laboratório, mas sempre tentando assim ficar com um pezinho na ciência. Então eu fiz também durante o meu período pós-residência, eu já entrei no doutorado, porque eu tinha feito mestrado no Rio, junto com a residência, na Unirio. Então, quando eu estava no doutorado, a Sociedade Brasileira de Patologia anunciou um concurso para vir para um pós-doc aqui nos Estados Unidos. E era no Johns Hopkins. E aí, eu achei, não, isso não é para mim, porque é muito, né? Mas Deus é um Deus de muito, né? Deus é um Deus de maravilhas. Isso. E a minha mãe, ela é uma mãe pentecostal. Ela estava subindo um monte na época e ela falou que Deus falou com ela que eu viria para os Estados Unidos. E eu liguei para ela, então, mãe, será que esse concurso é uma confirmação? Será? Tipo, só aplica, sabe? Quando Deus te dá aquela confirmação. Sim. Só aplica, e as portas foram se abrindo. Depois de 6 anos que eu já aplicava, eu já tentava vir para os Estados Unidos há muito tempo, e primeiro foi o empecilho da língua estrangeira, né, porque eu tinha feito um TOEFL, e eu não tinha tirado a nota que precisava para a proficiência em inglês, então eu não estava sendo aceita nem em estágios. Eita. E de repente, né, o de repente de Deus abriu uma porta para um postdoc fellow aqui no Johns Hopkins. Benção. Você está olhando para trás que tem gente no laboratório com você no momento. Tem. Gente, a gente está gravando esse podcast à distância, né? Como vocês podem ver, a Carol está dentro do Johns Hopkins agora, no laboratório, utilizando o seu espaçozinho, do seu cubículo, né, Carol? Isso. Para poder estar comigo aqui, com todas as autorizações devidas, tá? Da gestão e da chefia. Então, de vez em quando, você vê a Carol assustada olhando para trás assim, é porque tem gente passando ou querendo passar, tá? Isso o aí. povo está informado que a gente está ao vivo no YouTube. Carol, e assim, toda essa experiência de, primeiro, né, medicina. Eu lembro que quando você foi para medicina, não era a sua primeira opção. Você chegou a pensar em outra coisa antes de medicina, não chegou? Não. Você não chegou a pensar em outra coisa antes de ir para medicina? Não sei por que isso veio na minha cabeça. Astronomia. Não sei por quê, mas eu lembro que tinha outra amava as estrelas e a E aí você astronomia. Eu gostava de ver no telescópio, né? As estrelas. Mas hoje eu vejo no microscópio as doenças.
entende? Então, tipo, não é tão longe, São né? constelações, mas constelações vivas, né? De tumores. De- Ah, E hoje você está aí especialista, né? Patologista, você especializou, se não me falha a memória, você tinha me falado, né? Em tumores prostáticos, na questão mais urológica, não é? isso. Que você atua diretamente. Sim. Quando você estava aqui foi a C Camargo, não foi? Que você ficou um tempo? Em São Paulo, sim, no Isso. Rio, na Unirio, isso. Quando você estava aqui em São Paulo, você já atuava diretamente nesse ramo da Sim. urologia ou você só já Não. quando chegou aí? O AC Camargo foi uma especialização em patologia oncológica. Sim. Então, todos os tipos de tumores. Cada mês você roda em uma subespecialidade oncológica. Então, câncer de mama por um mês, câncer de próstata por outro, entendeu? Sim. Então, toda hora hematopatologia, aí você vai ter todos os linfomas, todas as inúmeras subespecialidades. patologias em cima disso. E aí, quando você chega aí, você se centraliza o estudo em células prostáticas, né? Especificamente da parte de próstata. Uhum. Cara, E pesquisa. Que bacana, né? cara. Isso é muito Eu acho que a legal. patologia abre muito também para pesquisa, porque você já está ali no microscópio, você já trabalha, né, a parte clínica já é dentro de um laboratório, né? Então, você tem muito campo para fazer pesquisa, né? E aqui eu aprendi a fazer a pesquisa laboratorial, de fazer pipetar, de pegar e aprender como se faz uma imunohistoquímica, fazer a parte técnica também. Sim. E ver o processo desde o começo. E nessas pesquisas, então, você redige artigos e publica artigo compartilhado com a equipe. Isso. Tem artigo só seu, publicado exclusivo, só seu, que você trabalhou sozinha naquele projeto? Atualmente não, eu tenho 2 projetos que eu estou envolvida agora, que na verdade eu sou a primeira autora, mas eu fui muito colaboradora em outros artigos, durante esse tempo todo, eu consegui as citações até, né, que se tem no Google Scholar, por colaboração. O meu chefe, ele é muito de colaborar e de colocar um braço em cada projeto, e ele faz a mesma coisa para a gente se envolve com vários projetos. Nesse agora que você seria a sênior, no caso, você assina como sênior e usem outros colaboradores? Isso. É sobre PSMA, que é uma proteína prostática que está sendo muito utilizada no PET scan, mas a gente correlaciona ela com a imunohistoquímica. É uma coisa muito específica, né? Sim, então, muito técnica. Então não vou aprofundar muito sobre isso. Não, tranquilo. E mudando de pato para ganso, quando você sai daqui, como estava a sua fé quando você sai daqui do Brasil? Eu saí do Brasil para se mudar para os Estados Unidos. Que ano que foi isso e como estava a sua fé naquele momento? Eu me mudei em 2020, janeiro foi logo de 2020. No pico, foi um pouco antes do pico da pandemia. Foi dia 29 de janeiro de 2020, eu cheguei aqui sem conhecer ninguém, tá? Então foi para conhecer a cidade, né, arrumar um apartamento. Aqui eles alugam um apartamento sem móveis, sem nada, então meu pai veio junto comigo, e aí ele me ajudou na compra dos móveis e tal. Eu cheguei e já consegui isso em uma semana, né, apartamento, já comecei a comprar as coisas, e logo depois foi a pandemia, depois de algumas semanas também. E como estava a fé quando você chega aí? A fé, eu estava com aquela esperança, assim, a fé estava forte, tá? Sim, você estava atuante em igreja aqui você estava em São Paulo antes de se mudar, não estava? Estava em São Paulo. Você estava atuante em alguma igreja? Eu estava atuante num ministério. Na verdade, eu era professora do Ministério Infantil de uma comunidade evangélica em São Paulo, e depois eu acabei me afastando para me dedicar, né, a toda essa proposta nova de pesquisa dentro da patologia.
E eu ia numa célula de segunda-feira, sempre, de outro ministério, que era na frente da minha casa, então era muito mais fácil, porque a minha igreja ela era longe da minha casa. Então, eu acho que eu estava bem na fé, estava bem firme na fé, sim. E eu quis logo, quando eu cheguei, eu quis logo me afiliar a uma igreja. Antes Sim. da pandemia mesmo, eu fui na igreja mais próxima à minha casa, que apareceu no Google, tá? Essa igreja se chamava Heaven City Church, e eu adoro preencher formulário de sou nova, né? Tipo, aí eu botei meu e-mail, eu botei meu telefone, tudo, e graças a Deus que eu fiz isso, porque chegou pandemia, eu fiquei desigrejada, né? Tipo, então, se eles não tivessem me contactado, eu não sei como que eu ia fazer para ter alguma comunidade naquele tempo, né? Sim. Difícil. Sim. E você tá até hoje nesse mesmo lugar, não? Não. Eu saí dessa igreja e fui para outra igreja, com permissão do pastor, tipo, né, eu fui perguntar, foi a primeira vez que eu tive que fazer isso, tipo, o pastor me Pedir abençoa carta para de ir para uma... transferência. Porque isso eu não tenho tanto costume, tá, Rafael? Você que nasceu, cresceu na igreja, talvez seja mais fluente, assim, na explicação disso, porque Não é o eu não ideal, sei mas como acontece. fazer. Acontece. O quê? Tipo, sair, Ficar quando trocando, sai tem não, que mas pedir a bênção. no seu caso você não saiu por discórdia, por nada, foi outras questões suas. Mas Posso até abrir qual foi o motivo aqui. Quer que eu sim, abra? pode falar. O pastor, ele se divorciou e eu senti que eu não era para continuar numa Sim, eu igreja em entendo, que o eu pastor entendo. tenha se divorciado. Eu entendo e digo a você que teria teria tomado atitude igual a sua. Não é nem similar, igual. Teria também me retirado, porque assim, é complicado. A gente não conhece a vida pessoal, né, da liderança, no caso, né? Ele, na verdade, abriu uma carta para a igreja, pedindo perdão para a esposa na época. Ele abriu até bastante da vida pessoal dele, o que não é tão Sim, comum assim aqui nos Estados sim, Unidos, sim. mas eu acho que ele quis trazer as claras, né, o que tinha acontecido. E aí eu quero já entrar numa outra questão, Pode porque falar. a gente ia falar também um pouco sobre as diferenças culturais da igreja no Brasil com a igreja Sim, aqui, né? sim. E aí uma diferença cultural que para mim foi gritante é que no meio de um escândalo, né, como esse, a igreja aqui eu não via fofoca. Eu falei, gente, como assim? Ninguém fala sobre isso? E isso me forjou muito também, porque eu acabei também não falando. Então eu aqui ia disseminar a fofoca, ou ia... Na verdade, eu só falei que o motivo do meu incômodo, o motivo de querer mudar de igreja, Sim, era por conta, né, do divórcio e tudo. sim. Mas eu não via fofoca. E aí, Quando ele expressou para a igreja, você falou que ele abriu, né, bastante situações para poder tentar se explicar junto à comunidade ao qual ele exercia o pastoreio. Ele coloca o motivo da separação? na verdade, quando ele expressou, ele estava pedindo perdão para a esposa, porque ele se disse ser abusivo. Pedindo perdão por ser abusivo. Não fisicamente, tá? Eu acho que Sim, 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 psicologicamente. sim. Porque aqui ele já seria preso se ele fosse Porque fisicamente, né? infelizmente, dentro da eclésia, dentro da igreja como instituição, a liderança como um todo, infelizmente acontece muito de a liderança focar tanto na questão igreja, na comunidade, nos ministérios ao qual exerce liderança, que ele esquece, e acaba deixando de lado um pouco a família, acaba negligenciando a família como um todo. E muitas vezes a família, os filhos estão tendo problemas e não conseguem acessar aquele líder, ou aquela líder, no caso, se for mulher, porque eles focam muito na comunidade e deixam de lado. E isso acaba causando essas questões. Eu tenho conhecimento, né? Já ouvi muitas relações que acabaram definhando, acabaram minando, em muitos casamentos acabaram se desfazendo de grandes lideranças por conta disso, porque a pessoa foca tanto na comunidade que deixa de lado o cônjuge, os filhos, e isso acaba
destrói a relação familiar, né? Verdade. Só que é aquilo, se você não consegue conduzir uma família, que muitas vezes são ali 4, 5 pessoas, como é que você vai conduzir uma comunidade com 1.000 membros? Você tem que saber, tem que ter um equilíbrio, você tem que saber balancear, sabe? É líder, tem que estar presente, tem que estar atuando? Tem, mas você também tem que poder ter tempo para sua casa, ter tempo para sua família, entendeu? Isso é muito necessário necessário mesmo. Concordo. Ó, mandaram aqui já, ó, o senhor meu pai já mandou aqui no chat aqui, ó, boa tarde, doutora Carolina, a paz do Senhor. Boa tarde, Roberto. Saudades. Ele mandou aqui, já mandou aqui. Já tem gente online vendo a gente já. E aí você muda. Você falou que você, né, por conta disso, e concordo com você nessa questão, você se retira e você passa para uma nova comunidade. Outras igrejas. Eu comecei a visitar outras igrejas. Sim. Foi nesse período que a gente conversou daquela vez, que estava na gestão governamental anterior, que você teve uma dificuldade de encontrar um local por conta de muita liberdade em excesso que havia nas igrejas? Foi nesse período? Você vivenciou, então, aquele momento em que as igrejas, muitas igrejas, inclusive metodistas, que é a minha vertente, estavam colocando bandeiras LGBT em frente dos seus templos, junto com a bandeira americana, né? Representando que ali era um lugar de eu não vou dizer acolhimento, aceitação. Porque eu acho que não é acolhimento, é aceitação. É complicado, né? É um pouco complicado isso. Porque a gente não passou isso aqui no Brasil de maneira tão latente. Aqui no Brasil existe uma vertente em que aqueles que praticam a homossexualidade, mas querem praticar a sua fé, eles têm aberto as suas igrejas. Eles têm igreja com pastora, né? Lésbica, tem igreja com pastor homem que declaradamente é homossexual, se veste até como mulher. Tem até muita mídia. Tem até muita mídia no TikTok, no Instagram e tal. Mas na igreja tradicional, ainda continua. Eu não vou usar o termo preconceito porque é um termo que para mim é equivocado, mas ainda continua com as diretrizes tradicionais. Você vai chegar, você, né, tem essa tendência, a gente vai trabalhar, a gente vai te acolher e vamos trabalhar, te ajudar a buscar um modo de não existe cura, já vou quebrar aqui qualquer polêmica, não existe cura gay. Vamos trabalhar um modo de você conseguir... o termo é esse mesmo, infelizmente, oprimir essa vontade. O que tenho visto muito, assim como existem muitos que têm estado lá, que já passaram por esse meio e saem e se casam com pessoas do sexo oposto, têm filhos, existem muitos que resolvem praticar o celibato. Ele não consegue ter atração pelo sexo oposto, mas ele também não quer mais viver nessa vida permissiva. Então ele opta pelo celibato para poder se manter nos caminhos do Senhor, se manter fiel, se manter atuante. E isso é muito importante. É importante que a igreja faça esse acolhimento. E isso tem acontecido aqui, pelo menos aqui no Brasil, na região do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro. Eu tenho Rio de Janeiro e Espírito Santo. O Espírito Santo tem até uma pastora, Andréa Vargas, que mexe diretamente, trabalha diretamente com isso. Muito conhecida no nosso meio. E aí eu lembro que na época foi um escândalo, porque aconteceu demais, né? Teve alguma... Eu não vou lembrar exatamente o período. O governo fez algum documento, um decreto que tinha que ser aceito. Não tinha como o crime de homofobia também existe aí, mas ele pegava mais pesado quando se tratava de comunidade religiosa. Foi mais ou menos isso que ocorreu na época. A minha dificuldade, na verdade, foi mais em relação a encontrar um lugar que tivesse enfoque também espiritual, porque eu estou aqui, né, na costa Oeste. Você está mais próximo de Washington DC e Nova York. Isso. Na costa Oeste, do outro lado. Tipo, do outro lado, lá na Califórnia.
parece que eles valorizam mais o espiritual e às vezes até é over, né? Até demais. Dizem, eu não sei porque eu não vivi, né? Eu não convivi com ninguém de lá e não vivi essa experiência. Mas aqui eles valorizam muito o estudo, tá? Tanto que todas as Ivy Leagues, elas estão mais para esse lado daqui. E tem muito pastor PhD, muito pastor, muito letrado, não sei qual palavra usar, né? Sim. Mas a parte espiritual fica a desejar. Às vezes, assim, eu só encontrava uma igreja que tivesse enfoque assim no mover do espírito e tal, são os que eles chamam aqui de Black Congregations, que são as afro-americanas, né, a grande maioria, e assim, parece coisa de filme mesmo, assim, sabe? É realmente segregado nesse sentido. Então, assim, eu achei muito difícil de achar algo que fosse welcome, né, que me abraçasse, que me desse essa sensação, assim, de pertencimento e tal, porque ou é essa coisa segregada, e eu visitei várias, tá? Eu visitei 4 Black Congregations aqui, Sim. e gostei muito, até fui muito bem acolhida em algumas, mas ainda não era o que me fazia, né, me sentir pertencente e tal. E não que eu precisasse de uma comunidade brasileira, tá? Porque até existem igrejas brasileiras mais distanciadas aqui, mas essa diversidade e tal, e que também tivesse um enfoque no lado espiritual, eu achei o mais difícil de se encontrar por aqui, sabe? Achei que as igrejas aqui, elas têm muito enfoque nessa coisa social, então elas fazem muita distribuição de comida, muitas missões nesse sentido, então, tipo assim, a comunidade se junta, né, para ajudar o bairro ao redor, então todo sábado vai ter distribuição de comida e tal, mas eu não vejo tanto a distribuição da palavra, a distribuição da oração, distribuição de outras coisas que também são importantes para a nossa nutrição espiritual, né? Entendi. Trazendo para termos mais aqui teológicos, o lado oeste, a costa oeste, onde você está, é mais igreja mais focada em estudo, palavra, o que a gente chama de reformado. E o lado leste seria a Califórnia, é o pessoal pentecostal, mais voltado para Eu acho que oração, mais jejum, carismático mais que eles carismático. falam, Sim, porque sim. é um lugar depois. O carismático, ele fica no meio do caminho. Ele não é nem pentecostal nem reformado. Deve ser por isso que eles chamam assim. O carismático, ele tá no meio termo. Né? E depois de muita busca, você encontrou um local? Encontrei. Hoje você congrega em qual igreja? Você me mandou Se uns vídeos esses chama, dias atrás aí. a igreja que eu estou agora se chama Hope City Church. Ela é de base de Assembleia de Deus. E ela era, né, uma Assembleia de Deus de bairro, mas ela hoje em dia mudou de nome e se chama Hope City Church, mas ela continua sendo uma igreja de denominação Assembleia de Deus. Mas antes era uma igreja não denominacional. As igrejas da cidade, ninguém me explicou isso, eu nunca ouvi falar disso no Brasil. As igrejas da cidade aqui, elas são geralmente não denominacionais, tá? E elas são pequenas e mais com esse enfoque de comunidade. As igrejas distanciadas, que são chamadas nos subúrbios, mas o subúrbio aqui é a área chique, né? A área onde os ricos moram, assim. E aí elas são as igrejas maiores e que não tem tanto essa coisa social com a comunidade que tem aqui. Tipo, na minha igreja tem um trabalho muito forte, tanto que a metade da minha congregação é de reformados de drogas. Então, é muito forte o trabalho com esses
O resgate do membros, sim, do usuário. resgate. Isso. Cara, que legal. Que bacana isso. Isso é bem bacana. E você hoje tem quanto tempo já que você está com eles? 3 anos. Pô, então você está totalmente adaptada. Totalmente adaptada. Cara, Sim, eu estou adaptada, mas tem aquela coisa, que eu falei do começo, né? Que eu sinto a diferença que não tem fofoca. Não tem fofoca, mas também se eu falto 3 domingos seguidos, eu acho que no Brasil o irmãozinho já ia estar falando que eu estou desviada, cadê a Carolina, ou cadê... Não é? Sim. Mas aqui ninguém me liga, ninguém pergunta se eu estou desviada, ninguém fala sobre nada, entendeu? Então tem essas diferenças culturais até mesmo nesse sentido, assim, de Sim. que a exceção é quem faz a fofoca. Por exemplo, tinha uma senhorinha na minha igreja que ela era bem acolhedora, tá? E ela me chamou para a casa dela, que era uma casa no lago, e aí ela fez como se fosse um retiro mesmo, que a casa dela era super grande, assim, e ela chamou várias pessoas, e ela sabe, era uma pessoa acolhedora, mas ela era a exceção. ela era acolhedora para poder saber da vida alheia. Isso também. Mas eu amo do mesmo jeito. Faz parte. E assim, nesse processo, a sua fé latente, a sua fé atuante, você é atuante na sua fé. A gente está sempre orando, a gente está sempre conversando muito sobre isso. Vamos tocar no assunto que é o cerne do episódio de hoje. Depois depois eu vou gravar um outro episódio com a Carol para a gente contar outras histórias da nossa infância. Mas vamos contar agora, vamos no cerne aqui. Hoje você trabalha você está aí como cientista, né? Você tem formação em medicina aqui no Brasil, mas hoje você é cientista aí nos Estados Unidos. E a gente sabe que por tradição... Pesquisadora. Sim. E a gente sabe que por tradição... Aí tem diferença de nomenclatura? Você não pode ser chamada cientista aí? Não, sim, posso. Só porque meu cargo é tipo Research Fellow. Eu fui Research Fellow, agora Research Associate. Mas bacana. E a gente sabe que, por tradição, dentro do meio científico, em sua maioria, né, os cientistas em geral, eles são agnósticos e ateus. Eles não creem numa força de um ser superior que comanda todas as forças do universo. Comanda a física, a matemática, a biologia, a química em geral. Né? Eles preferem confiar muito no que se pode ver. Eles são muito Tomé, né? Se eu não posso ver, se eu não posso tocar, não tá certo. E como a gente sabe que o nosso Deus ele é onisciente, onipresente, onipotente, mas ele é invisível, então eles não, em sua maioria, né, a fé não é tão atuante no meio científico. Aqui no Brasil já existe uma sociedade chamada Associação Brasileira de Cristãos da Ciência, ABC2, que tem desmistificado muita coisa. Existe até um podcast que depois eu recomendo você procurar, ABC2, que chama mesmo. Tem uma série dentro do BTcast, que é um podcast que eu posso falar que é uma das inspirações para eu ter hoje esse canal. E depois eles montaram um podcast próprio. E eles quebram muito essa mística. Muita coisa que eu aprendi sobre cristão na ciência, como muitos cientistas descobriram N situações, descobriram vacinas, descobriram medicações para poder melhorar a nossa vida hoje, eram cristãos, declaradamente cristãos, professavam a fé cristã. Então eles mostram muito isso dentro daquilo que eles pregam, a ABC2. Dentro da sua realidade hoje você está no seu laboratório de pesquisa. Como é essa questão da fé aí no Instituto John Hopkins, onde você trabalha? Você chegou a comentar comigo esse tempo atrás que o seu imediato direto é judeu. Não, ele é cristão. Ele é cristão? Direto é cristão. Mas não. Tem muitos judeus no meu prédio. Sim. Eu lembro que tinha alguém que era você falou que era ortodoxo, tinha bastante filho, não sei. Sim. Não tem? Não tem da autópsia esse. Isso. E como funciona isso no meio de vocês hoje? Vocês chegam a conversar sobre, vocês olham situações, algumas vezes estão fazendo alguma análise, fazendo alguma coisa, você fala, pô, isso aqui é milagre, para o cara sair disso para isso, melhorar.
vocês chegam a dialogar sobre isso no meio da pesquisa, ou é cada um mais na sua, ninguém expressa muito opinião sobre essa questão? Como o meu chefe é cristão, ele se sente à vontade de falar sobre coisas da fé comigo, diretamente. Então, há uma reflexão de manhã, né, de um devocional que ele achou interessante, talvez ele possa falar comigo, mas ele não abre para todos do laboratório, porque muitas vezes o evangelho pode ser talvez ofensivo para outras pessoas, né? Dizer Sim. que Jesus morreu na cruz pelos seus pecados, pode ser que isso ofenda alguém. Isso é até uma premissa daquela apologetics, né? Né? Então, eu não vejo ele abrindo tanto isso, mas eu acho que eu tenho liberdade para falar. Por exemplo, eu passei por uma situação muito difícil assim que eu cheguei aqui, que eu perdi uma amiga num acidente de carro. E ela era cristã católica e fizeram um memorial para ela. Então, quando eu falei do meu memorial, no memorial dela, eu trouxe uma palavra da Bíblia. E eu falei na frente de cristãos, muçulmanos, e todos respeitaram e foi muito aberto em relação a isso. Sim. Quando você entra na entrada principal do hospital, tem uma estátua enorme de Jesus aqui, né? Porque é uma coisa histórica, né? Eu não sei exatamente a história da estátua em si, mas existe lá. E tem também dentro do hospital salas de oração. Então tem o tapete para o muçulmano, tem o Torá, tem A nossa o Bíblia. Corão. E a nossa Bíblia, muitas vezes eu não encontrei, mas da última vez eu vi que tinha lá uma Bíblia assim. Eu fui lá e vi. Cara, que legal. Então, a gente pode dizer que hoje, né, dentro da sua realidade aí como pesquisadora dentro do Instituto, a gente não tem tanta essa questão da barreira da fé, né? É uma questão que a gente pode dizer que já é passado. Até porque não só a fé cristã, como você acabou de falar, tem muçulmanos, tem católicos, tem judeus, né? E todos praticam a sua fé e são pesquisadores aí atuantes no meio científico. Tem também um grupo que se encontra de sexta-feira para ler a palavra, que aí você tem muito contato com pessoas de todos os países, assim, Gana, muito africano, é muito legal. Nossa, muito cristão indiano, muita gente, assim, de todos os lugares. E eles convidam outros alunos do Hopkins. É diferente, tá? Não sei também você, como teólogo, o que pensa sobre isso, porque eles convidam em datas comemorativas, por exemplo, o Ano Novo Lunar Chinês. Eles convidam os chineses a irem nessa reunião e compartilhar da comida, talvez de como que seja essa festa do Ano Novo Lunar e tal, e depois eles dividem uma palavra bíblica, dizendo que no cristianismo nós celebramos que, não sei, na Páscoa nós celebramos a ressurreição, eu não sei, tipo, cada vez que eles fazem uma festa dessas tem um tema de desfecho, que eu não sou uma das professoras, então eu também não sei te explicar tão bem, mas eu já fui algumas vezes nesse estudo bíblico daqui de dentro do Hopkins. É um meio de evangelismo, você não acha? Eu acredito que sim. É um meio de Porque evangelismo. até mesmo eu via, né, quando Jesus estava com a mulher samaritana na fonte lá, ele pede água, né? Então, às vezes, eu acho que é um meio também de você pedir e você querer entender um pouco sobre o outro para depois compartilhar, né? Para depois mostrar do que nós temos como cristãos para oferecer, o que Jesus tem para oferecer. E o interessante de ver, Carol, que a gente assiste muito, é engraçado como a internet ela vai ser propensa a apresentar situações ruins, né? A gente vê muito hoje na internet intolerância religiosa.
Aí nos Estados Unidos, muito, vira e mexe eu recebo vídeo, né, de questões de intolerância religiosa. E isso, assim, é pesado, né, é complicado. Só que o que você está me relatando como sua experiência pessoal dentro do trabalho, dentro da comunidade como um todo, pelo contrário, as pessoas estão abertas a receber uma palavra, a estar junto, a serem acolhidas. Você recentemente viveu uma experiência com uma egípcia, né, em que ela aceitou a palavra, ela, né, teve ali um certo acolhimento da sua parte e foi muito bem recebido por ela. Você até, eu lembro que você me comentou que ficou meio receosa no primeiro momento, mas depois você olhou e você falou, não, ela entendeu e aceitou aquilo. E isso é interessante, porque a gente vê como as pessoas estão sedentas por Cristo, né? Como elas estão precisando, né, ouvir um pouco mais sobre o amor de Deus. Porque o mundo, infelizmente, é guerra, é guerra, é guerra, maldade, o homem, a insanidade dele, tá triste. Eu tenho experiência também com uma chinesa que ela nunca tinha ido numa igreja, ela provavelmente era de uma área rural da China, e ela, quando foi na igreja comigo, ela falou, a gente precisa reportar isso para alguém, do tipo, reportar para o Estado, Sim. precisa, porque ela não pode, né, tipo, ela, quando contou para os pais dela falaram, tipo, tome cuidado, não vai mergulhar muito fundo nisso, porque eles têm Porque o que medo, né? acontece hoje na China ainda, dentro das agências missionárias com eu tenho contato, a China ainda é um país que existem lugares específicos onde você tem uma certa liberdade religiosa. Mas em sua maioria, os missionários que vão para a China, eles atuam em porões, em cavernas, em locais escondidos, porque o Estado não permite. O Estado segrega a religião, entendeu? Não pode, é um Estado, né? É um Estado declaradamente comunista, automaticamente é ateu. Então ele segrega. Para ele, a religião dá uma esperança que ele não quer que a população tenha. Então é interessante você comentar isso, porque você vivenciou, né? Ela saiu do culto, tipo assim, tá certo isso? Sim. E depois as pessoas foram legais, assim, com ela. Até foi na primeira igreja, né, que eu estava frequentando, que eu Ela ainda conheci a tá indo na Olivia igreja? e o Tony. Ela se mudou daqui de Baltimore, agora ela está morando na Filadélfia, e eu perdi um pouco o contato, mas ela falou que tinha um grupo cristão, que ela conversava de vez em quando e tal. Ela mesma começou a me mandar um louvor que eu nem conhecia, que eu adoro hoje em dia. Eu Cara, que acho que ela se legal. interessou bastante. Uma semente que você plantou. Uma semente que você Glória a plantou e que um Deus. dia vai florescer muito bem. Olha que legal, cara. Falando, você estava comentando do Oliver e você acabou de Da comentar aí. Olivia e do Da Olivia. Tony, Da Olivia. que foi o primeiro casal que eu conheci na primeira igreja que eu fui, que também não está mais na igreja, né, naquela primeira igreja que eu me Naquela época criei. eles te apoiaram bastante, não foi? Me apoiaram e me colocaram dentro de um grupo que era o chamado Care Group, que é como se fosse uma célula, né? Só que aí o Tony estava fazendo o PhD dele, e aí ele não conseguiu mais liderar. Ele falou, Carol, você vai liderar com a Olivia o grupo de mulheres. Eu como, se eu nem falo, né? Tipo Moisés, né? Tipo, como? Eu nem falo, tipo, nem falo inglês tão bem assim, eu tô aqui aprendendo. E ele, não, é você. E eu, tá bom. E aí liderei o grupo de mulheres por 2 anos com a Olivia. Cara, que legal. Que E bacana. Você não aí, tinha me como era contado essa. pandemia, entrava gente de todos os lugares. Entrava minha amiga de Dubai, entrava muita gente do Brasil que queria treinar inglês, às vezes nem era protestante, nem, sabe, só queria falar, queria, né, participar de um grupo de acolhimento, que é o Care Group, e aí a gente dividia uma palavra, fazia orações, era bem intenso. Muitas sementes foram plantadas nesse Amém. período. Sim, Cara, que verdade. legal, cara. Que legal. E como é que tá o casal hoje? Você tem contato com eles ainda? Ah, eles estão com uma filhinha. Acabaram de ter uma filha. Eles estão E na mesma comunidade que você ou não? eles eram da mesma pegada, né? Do tipo, não pode espiritualizar as coisas, vamos ficar dentro, né, do máximo que a gente puder, racional, enfim. Só que aí o Senhor começou a dar sonhos para o Tony,
Eu falei para a Rose, para sua mãe, começar a orar por ele, justamente por isso, porque eu acho que ele estava muito envolvido na época com apologetics. Sim. E era muito essa coisa da defesa da fé, como se alguém, né? A única crítica que eu tenho para apologetics é como é essa defesa excessiva que às vezes parece que alguém está atacando, e às vezes não é isso que a pessoa precisa, né, para o evangelismo. Uhum. Você não precisa chegar para evangelizar de uma forma defensiva. Vamos chegar com o amor, vamos chegar com a justiça e ao mesmo tempo com o amor, né? Sim. Mas por que eu estou falando isso? Porque o Tony, na época, estava muito envolvido com isso. Acho que é por conta do PhD e tal. E aí eu comecei a questionar assim, os dons do espírito, essas coisas. E ele não tinha tanta experiência, mas ele é filho, ele é African American e ele é filho de gente pentecostal. Então, eu não tenho jeito. A mãe dele, né, tipo, bem espiritualizada, assim, e aí eu falei com o Rose também, e aí ele começou a ter sonhos, ele começou a receber profecias. Quando a mulher dele estava grávida, um profeta chegou para ele e falou: sua mulher está grávida. Do nada, assim, não conhecia ele, não conhecia nada, sabe? Tipo, a mulher dele em casa, não tinha nem visto a mulher, não sabia nem que ele era casado. Tipo assim, talvez soubesse por causa de aliança, essas coisas, Sim, mas sim. ele falou que ele começou a ter muita revelação, muita coisa para acreditar, né, no espiritual. Que foi o que me levou também à minha conversão, à minha volta para a igreja, né? Minha conversão foi desde criança, mas eu desviei e voltei para a igreja por causa também do mundo espiritual. Por isso que eu fico batendo nessa tecla de que eu quero estar numa igreja que também tenha uma abordagem espiritual também. Um viés mais espiritual, entendi. Realmente a apologética, aqui também a apologética, ela por ser de visão, é uma visão teológica mais tradicional. Então, automaticamente, eles têm esse viés e, infelizmente, na cabeça deles, eles criam uma rixa que não existe entre eles e os pentecostais e neopentecostais. Exato. Então, eles Eu desenvolvem... vi isso muito claro. Eles desenvolvem eu vi isso na muito cabeça claro dele... naquele documentário American Gospel, não sei se você já viu. Não, vou procurar. Depois procura. Tá disponível eles falam... onde? Você viu onde? Não Netflix, sei, Prime, Apple TV, onde foi? Eu acho que foi Netflix na época, mas aí é diferente, né, American daqui. Gospel. Uhum. Vou pesquisar, Que vou eles dar uma olhada. falam muito claro isso, assim, tipo, eles acabam com o Evangelho da Prosperidade, acabam com o movimento Palavra da Fé, eles explicam cada fase, né, do American Gospel, entendeu? Tipo... assim, eu acho que o que acontece, Carol, no nosso meio é o seguinte, tem que separar o joio do trigo. E muitas vezes aquele que está separando está com preguiça de separar. Uhum. Então ele bota para ele tudo é joio ou tudo é trigo. E acontece muito isso com esse pessoal, entendeu? Eles acham que só eles são trigo, que não tem trigo no meio pentecostal. E tem, muito. Existe charlatão em todos os lugares. Não é só na igreja evangélica, no protestantismo, não é só na igreja católica, qualquer lugar. Qualquer lugar. Eu tenho amizade com um pai de santo, e ele fala, no meio dele, no candomblé, existe uma opção de gente que, infelizmente, engana os outros, faz falcatrua, entendeu? Ele atua na fé dele de maneira mais ética possível, mas ele conhece pessoas que não fazem isso. Do mesmo jeito é a gente. Que nós conhecemos. Isso aí. Existem pastores que vão ser éticos, vão tentar ser fiel, vão trabalhar a comunidade da melhor maneira, mas tem gente que está ali visando lucro, visando fama, visando outras questões. Só que o problema é isso, eles querem botar tudo num saco só. Tá todo mundo errado. Então é complicado, sabe? Mas faz parte, né? Faz parte. E como é que ele tá hoje? Hoje ele tá pentecostal ou ele continua na apologética? Faz tempo que eu não vejo, mas as pregações dele são muito boas, porque ele tem bastante neologia, né?
é isso que fala? Quando faz muita associação, conta, igual Jesus contava parábolas, ele faz Sim, muitas associações entendi. muito legais, e eu não sei exatamente como ele está agora, mas eu vejo ele fazendo sucesso, não sei como que... E eles são da região onde você vive ainda? Eles estão por Não, aí? Eles se eles estão em mudaram? Washington, D.C., eles estão numa região complicada, assim, não tem muita igreja, uma região que tem muita população de rua, então... Engraçado, né? Por ser DC, eu sempre achei que Washington DC, por ser a cidade onde é a Casa Branca, né? Por toda aquela vigilância, toda aquela... Acho que o Pentágono também fica em DC, não fica? Isso, fica. Eu achei que era um lugar menos ruim nesse sentido, sabe? Eu achei que Nos era lugares turísticos você não vai ver, mas eles estão no entorno. num entorno que não... Cara, que doideira, né? A gente achando que... Muitas vezes a gente tem uma visão ignorante do que é aí. Esse dia eu vi um cara mostrando... Na Filadélfia, você falou que teve uma pessoa... A chinesa tá na Filadélfia, né? Que você quer Isso. uma chegada sua. O cara tava mostrando. O cara pegou o carro e saiu do bairro residencial. Ele falou, eu moro aqui. Falou o nome do bairro lá, pá. Saiu andando e falou, agora eu vou mostrar para vocês a verdadeira Filadélfia. E aí ele entra nos subúrbios e ele começa a explicar, ó, o que acontece aqui, se você atravessar desse lado para aquele lado ali, pode acontecer isso, porque esse aqui não mexe com aquele, por causa disso. E o cara foi mostrando, e você vê local depedrado, prédios caindo a pedaço, gente morando na rua. Você fala, gente, nunca imaginei que o que a gente chama de país de primeiro mundo, né, teria isso. E a gente acaba se enganando, né? Porque problemas da sociedade estão em todas elas, em qualquer lugar que você for. Inclusive aqui em Baltimore tem bastante tráfico, é bem conhecido, corrupção na polícia, parece que tem até um documentário sobre isso que eu ainda não vi, uma série. Caramba! E é um lugar bonito, que vira e mexe você está postando no Instagram uns pontos bacanas aí que você passeia. Eu posto a parte bonita, mas tem também uma parte que não é tão legal não, Rafael. Tem Cara, uma que parte doideira. bem... Ó, teve gente aqui já comentando, a Pamela mandou umas palmas pra gente. O Guilherme do Estúdio 144, meu amigo. Boa noite, Gui. Deus abençoe, amém. Deus abençoe a transmissão. E a mãe botou aqui, ó. Oi, Carol, vocês são bênção. Deus abençoe. Ela é suspeita, não pode. Não, mas amém, eu recebo. É verdade. Poxa, que bênção, cara. E hoje você agora que, né, se organizou, tá estabelecido direitinho, como é que tá a sua questão na comunidade? Você tá voltando à atividade na comunidade cristã? Na Quer igreja, voltar a ser não. tia das crianças? Como é que é? Foi exatamente isso que eu perguntei. Eu estava muito envolvida com pesquisa e estudos, né, nos últimos meses. Sim. Mas nesse mês de agosto teve um break do Ministério Infantil. E aí eu perguntei para o pastor, eu posso... Na verdade, eu mandei uma mensagem para a esposa dele, se eu poderia começar acompanhando alguém na escola dominical, para já começar, e agora em setembro. Só que ela não me respondeu nem que sim, nem que não. Ela falou que, no momento, a igreja está mais interessada em discipleship, da minha vida como discípulo. Eu acho que, tipo assim, é de me discipular, talvez. E eles querem se envolver mais, o que é uma resposta de oração para mim, porque, como eu disse no começo, eu achava que eles não se metiam na nossa vida, até de uma forma muito negativa, né? Sim. E aí eu acho que agora eles estão querendo mudar isso e ter mais esse papel de discipleship, que eles chamam. Eu acho que ela esperou você dar um sinal verde, isso que ela esperou. E quando você mandou mensagem, ela viu isso como um sinal verde. Pô, se ela está interessada em atuar em alguma coisa, acho que agora é a hora de O que seria o discipular, né, no caso? Eles devem ter ciência de que você tem uma vida cristã.
já há algum tempo. Então eles sabem que não vai ficar te ensinando palavras, isso aí você já tem um certo domínio e você vai aprender isso na célula, na escola dominical. Provavelmente o discipular deles deve ser trazer para você como funciona a casa, as doutrinas internas, igual você falou que eles têm uma visão mais Assembleia de Deus, trazer mais essa visão para você, sabe? Ver o que você entende, dúvidas que às vezes você tem, que até você me pergunta de vez em quando, às vezes é um detalhe de mandar para eles, conversar com eles, entendeu? Algumas dúvidas referentes a dons em geral, para que você possa entender o que eles entendem, o que eles aceitam, o que eles pregam, para que depois eles te liberem para poder atuar como uma professora, como uma assistente no departamento, no Ministério Infantil. Até porque você vai ter que ensinar o que eles ensinam, né? Eles não podem simplesmente botar você... Eu não vou me ofender pela não, mas resposta, né? Sim, eu vou levar como uma coisa muito positiva, porque eu acho que o Ministério Infantil é o futuro da igreja. É muito sério, não pode aceitar qualquer pessoa. Isso e aí. Eu acho bom eles estarem, tipo, querendo saber da minha vida, sim. Entendeu? Isso mesmo. Fazer um check. Além de querer saber da sua vida, é te ensinar a doutrina deles para que você possa ensinar da forma correta. Porque às vezes, não deve ser o caso, até porque eles têm uma vertente assembleiana. Mas vamos dizer que eles são uma igreja que não aceita o dom de línguas. E aí você ensina para as crianças que é o dom de línguas, tem que buscar o batismo no Espírito Santo. Isso vai contra o que a igreja prega. Então eles têm que te passar uma orientação primeiro para que depois você possa levar adiante. Entendeu? Isso. E com certeza foi sobre isso que ela quis dizer quando ela te respondeu isso. Então tá. Isso é interessante, achei bacana. E outro, o Ministério Infantil está passando por um problema muito complicado. Isso é geral, isso é global. Tá? Existem relatos no Brasil, na Austrália, no Reino Unido, nos Estados Unidos, pessoas que são de uma fé contrária à nossa, tá? Eu prefiro não citar o termo aqui, até para evitar problema com a rede, tá? Mas são de uma fé literalmente contrária à nossa. Tá? Elas têm se infiltrado, literalmente se infiltrado. Já ouvi falar disso. Em nosso meio e tem se infiltrado no departamento infantil. Por que no departamento infantil? Porque é o departamento que menos tem voluntários. Ninguém quer trabalhar com as crianças. Porque é um trabalho árduo, é um trabalho difícil. Até que você consiga ter domínio sobre aquele monte de criança, e hoje com... não sei nem se existe estudo sobre isso efetivo. Existe falácia, mas eu não cheguei a olhar efetivamente, né, estudo sobre isso. Mas com esse boom recente de crianças de espectro, crianças com alguma letargia, com algumas questões que demandam um tratamento especial, né? É verdade. Aumentou muito. Na última década é uma coisa absurda como aumentou isso. Eu tenho minha visão como atuante na área de saúde do que pode estar ocasionando isso, mas eu não sou pesquisador, não tenho nada publicado, eu não posso sair falando a minha ideia, porque a minha ideia, não é a ideia geral. E então piorou a situação de pessoas, porque quando as crianças já, né, tinham, né, todo mundo tinha a mesma linha ali, né, já era difícil. Agora que você tem criança aqui, e vai graduando, tem criança lá, você tem que ter uma paciência e uma temperança para poder trabalhar com elas, né, e tem que ter uma especialização, não adianta. Tem que ter, não adianta você querer pegar e abraçar a causa, vou fazer, não. Você tem que ter. Eu tenho aqui na minha comunidade uma menina que tem trabalhado, a Rebeca, ela e o esposo dela, o Marcos, e assim, são bênçãos, abraçaram a causa e transformaram o ministério. Aqui a gente tem, não sei se aí também tem, aqui a gente tem Eles podiam dar curso, já que... né? Vou dar ideia. Eles, aqui no Brasil tem se desenvolvido muito o que chama de Igreja Kids, né? Que
A gente tem tirado as crianças do templo na hora do culto ordinário, e eles têm o culto deles. A gente leva eles para um ambiente e a gente monta uma igreja para eles. Ali eles têm a liderança, no caso os adultos, né, que lideram, mas as crianças louvam, as crianças ofertam, elas pregam, fazem um culto deles, entendeu? Isso separado do culto dos adultos. E assim, Legal. isso tem aquecido o coração dos pequenos, sabe? No estudo, na busca, isso é muito bacana mesmo. Eu tenho achado isso assim, o trabalho que tem acontecido aqui na nossa igreja aumentou exponencialmente o número de crianças. Eu não sei se isso acontece aí também, mas seria interessante, tá? Então guarda no seu coração, aquece ele, porque se ela está querendo discipular é porque ela vai aceitar a sua ajuda, porque ela sabe que o ministério precisa disso. E vai dar certo. E vai dar certo. Amém. Mas fora isso, não tá atuando em mais nada. Só queria trabalhar com criança. E as mulheres? Você foi líder de mulheres de célula há 2 anos. Não tá atuando em nenhuma célula, não? Por enquanto, não. Você tá frequentando uma célula? Não. Eu frequento a igreja na quarta-feira, que já teve, né, células, mas hoje em dia é só adoração. E aí só quarta, domingo, dia de culto, você não tá indo pra igreja? Quarta e domingo. Ah, tá. Quarta, dia do Senhor. Como é que é ministrado Santa Ceia na sua comunidade? É uma vez no mês ou todos os cultos? Uma vez no mês. Nessa é uma vez no mês. A outra, na primeira igreja que eu vim, Sim. era toda semana. Eu Bacana. achei isso muito estranho. Eu não sabia por quê. Tipo... Mas não tem o porquê, tá? Assim como não tem o porquê de ser uma vez no mês. Sim. Isso é mas eu acho que uma vez no mês fica uma coisa mais especial, mas tudo bem. Imaginei. Eu vou aceitar. Não, mas repara que é cultural nosso. É cultural. O nosso não, né? Porque aí também essa é uma tradição que a gente traz daí. A maioria das igrejas aqui foram missionários americanos que instituíram aqui no Brasil. Então é uma tradição que a gente traz deles pra gente. Mas é uma doutrina do homem. Não tem nada na Bíblia determinando que é um domingo do mês. E também não determina que é o primeiro, que é o segundo, que é o culto da manhã, o culto da noite. Isso é a doutrina do homem. Se a igreja realmente quiser fazer a Santa Ceia todos os cultos, ela pode fazer a Santa Ceia todos os cultos. Não existe um critério. Sabe? Caraca, hoje tá a família inteira. O Rômulo mandando aqui um Deus abençoe. Ô, glória! Hoje entrou a família toda para ver nós. Mas tem mais gente assistindo, né? Tem gente que não tá comentando. Já apontou 26 pessoas aqui na live. Uau! Tá bom, tá bom. Vamos numa média boa. Carol. E agora? Em que passo nós estamos? Nessa transição, nessa eterna transição, né? Parece que até a gente está lá com Jesus e a gente vai estar nessa transição, né? Com esse tempo todo, 20, a gente está em 26, então são 6 anos, correto? Sim. São 6 anos aí que você está atuando aí nos Estados Unidos. Em algum momento, ou você tem planejamento de voltar ao Brasil atuando ou não? Você quer firmar carreira aí, se estabelecer aí, talvez voltar no Brasil quando aposentar, quando parar, para viver novamente aqui no Brasil? Porque voltar de vez em quando eu sei que você aparece por aqui. Eu apareço. Mas como eu tô solteira, eu não tenho nada que me prenda, você me entende? Tipo, para dizer que eu vou ficar aqui ou que eu vá para... Eu não sei, eu vou para onde Deus me mandar. Eu não sei como que vai ser o futuro. Eu sei que meu green card acabou de sair, graças a Deus. Isso é um grande passo, assim, para ficar aqui. Mas se Deus falar que o lugar não é aqui, eu vou para outro lugar, entendeu? E eu não sinto como se Baltimore fosse o lugar para o resto da minha vida. Eu sinto como se Johns Hopkins fosse algo transitório. É um degrau na escada que você está subindo. É um degrau. Apesar de hoje eu estar como faculty member aqui, que é já uma posição, né,
fixa, não de estudante, mas eu não me vejo aqui para o resto da vida. Eu não acho que meu ministério continua por aqui, sabe? Eu acho que meu ministério vai abranger outras coisas, porque eu sou esse tipo de pessoa que eu gosto de viver o novo, e Deus tem o novo, né, pra gente. Sempre, sempre. Já que você tocou no assunto, vamos pincelar ele rapidão. O Green saiu, você chegou a me mostrar. Uma dúvida que acontece muito. Green é como se fosse um visto, é um visto permanente de residência apontando que você trabalha aí, correto? Facilita a sua entrada e saída, né? E cidadania já é outro patamar. Coisa, só depois de 5 anos, com o Green. Ah, tá. Então o Green é uma etapa. Hoje você recebeu o Green. Você pode eleger para a cidadania daqui a 5 anos. Daqui a 5 anos. Isso é opcional ou é automático? Não sei. Boa pergunta, não sei. Não tô lá ainda, não procurei saber, entendeu? O Green você correu atrás. O Green você corri atrás, eu fui pedir advogado de imigração e entrei pelo EB2NIW, que foi a minha petição. Que seria visto de trabalho. Que demorou 3 anos para ser todo o processo, né? Desde quando você submete o primeiro formulário, foram 3 anos. Você estava falando de Baltimore não ser só âncora hoje. Você tem no seu coração, né, pensando Carol, hoje, qual lugar você gostaria, assim, se aí dentro hoje, dentro do território americano, qual lugar você olha e fala assim, olha no mapa e fala, poxa, podia aparecer uma oportunidade para mim aqui, ó, eu queria ir para esse lugar. Olha, o lugar que aquece seu lugar seria lá na Flórida, praia e tal. Eu gostei muito de San Diego também, na Califórnia, achei muito lindo. Mas, às vezes, a gente acha que o melhor lugar para a gente é o lugar que a gente se sentiu bem em certa temporada. Mas Deus é que sabe qual é o melhor lugar para a gente. Então, eu estou muito aberta, sabe? Tipo, se não for lá, eu estou aberta para o que Deus tiver para minha vida. Eu não quero bater o pé e falar mais nada, porque eu já vi que isso não adianta. Sim, mas o seu coração aquece se fosse as duas. Você botou dois extremos, né? A Flórida no cantinho. Mas os dois com praia, os dois não tão frios quanto aqui, porque eu acho Baltimore muito frio no inverno. Mas aí também você saiu do 6 por meia dúzia, porque a Flórida vive tendo furacão. E na Califórnia treme quase todo dia por causa da Flórida de San Andreas. Vamos diversificar os problemas, né? Mas aí o frio te pega bem, né? O frio te pega bem. Eu não e sou aí quando faz frio, é frio mesmo, eu já me né? adaptei, mas não é minha praia. Não é. Aí, qual a menor temperatura que você já pegou? Nossa, eu já peguei sensação térmica de menos 25. Misericórdia. E teve que sair para trabalhar? Mas era menos 11, né? E teve que sair para trabalhar ou deu para fazer home office? Nessa época era época de Natal ainda, para complicar. Eu fiquei dentro de casa. Caraca, não dá nem para ir na igreja, né? Dá nem para assistir. Não dá nem para respirar, dói respirar, é horrível. Caramba, que horror. Mas... mandaram aqui, mandou aqui, seu Carlos. Seu Carlos mandou um oi, irmão. Estou aqui assistindo no trabalho. O seu Carlos trabalha com a minha filha. Minha filha mais velha faz estágio no Ministério Público aqui perto de casa. Olha que... E aí ela tem um senhor lá que trabalha com ela que sempre fala, que assiste a gente. Obrigado, seu Carlos, pela audiência. Eu quero perguntas. Eu quero perguntas daqui, do que as pessoas têm curiosidade de saber do que é diferente ou não. Porque... quem tá assistindo aí, gente, manda pergunta no chat aí, quem quer saber. Manda pergunta no chat. Porque eu tô falando das experiências pela minha observação, né? Tipo, eu não tô falando nenhuma regra, tipo, eu tô observando uma pessoa e o que eu vivi aqui. Aqui, você comentou mais cedo, a gente estava falando, você falou aí que é livre para onde Deus te mandar, porque você não tem nada que te segure, né? Você está solteira. O que você está fazendo para resolver esse problema, Carol? Ai, não tô fazendo muita coisa, não. Tô só entregue.
tô fazendo nada. Só orando. Nem orando, Deus que me perdoe, mas eu preciso ser sincera que a gente está falando num podcast, mas nem orando eu tô orando tanto por isso. Ô, seu Tô Carlos, deixando... a Carol tá falando dos Estados Unidos. Ele tá perguntando aqui no chat de onde ela tá falando. Tá falando dos Estados Unidos. Sim. Ela mora em Baltimore. É Maryland? Maryland, Estado de Maryland. Ela mora em Baltimore. Sim. Sabe uma estatística que eu achei muito interessante, que o meu pastor falou e eu até perguntei para o Gemini hoje? Sim. É que, assim, você falou que era desafiador porque a cultura é oposta, né, ao cristianismo. Mas a estatística diz que 64% dos norte-americanos são, né, estadunidenses, são cristãos. Só que destes, 44% são protestantes. Mas o meu pastor me disse que somente 4% têm a visão bíblica do mundo. É muito pouco. Muito. 4% é muito pouco, visão bíblica do mundo. Então, aqui tem muito do protestante não praticante. Igual aqui no Brasil, que é o católico. É verdade. Exato. Não, mas é verdade, é verdade. Olha, bem que você falou. Eis que surge. Primeira Verônica. Não, tia Verônica. Entrou aqui. Sim. Tia, é um prazer ter você aqui com a gente assistindo na live. Tá? Oi, saudade, mãe. Faz tempo que eu não a vejo. Ela entrou aqui, Sim. Tá aqui. Ela respondeu. Você foi muito importante, acho que na vida da minha mãe, porque ela lembra de você pequenininho, assim, já sendo muito combatente, como se diz, confrontador, né? Olha que eu não sou, não. Quem bate de frente é o Rômulo. Eu sou mais sossegado. Mas eu não sei que você falou para ela que ela achava que você já tinha o dom da palavra desde criança. Ah, não. Nessa questão aí, quando Deus fala, é desde sempre. Né? Desde sempre. Carol, o chamado... Eu recebo a sua palavra lá do começo, né? A gente estava em off-top que você comentou comigo. Eu estou presbítero. Um dia, o propósito que o Senhor tem para mim vai se cumprir. Amém. Ele não se cumpriu ainda, Carol, por teimosia da minha parte. Tá? Eu que é bom aproveitar esse momento também para confessar, né? Não, eu fico empurrando com a barriga, jogando para frente. Entendeu? A tia mandou aqui, oi Rafael, Deus abençoe sua família, mente. É um prazer ter a senhora aqui conosco. Qualquer dia desse eu chamo a senhora pra gente gravar um episódio também. Eu, a senhora e a Carol, contar as histórias da tia Verônica. Sim. E muita teimosia da minha parte, sabe? Já era pra isso já estar acontecendo, né? Mas o Senhor sabe todas as coisas. Eu não pastorei uma comunidade, né? Eu faço parte de uma, sou oficial em uma, atuo como presbítero, mas eu pastoreio vidas. Existem muitas pessoas que estão à minha volta, próximas, outras nem tanto, que sempre que o Senhor manda, a gente dá o conselho, a gente instrui, a gente leva uma palavra, faz uma breve pregação e assim o Senhor tem agido. Sementes têm sido plantadas, algumas têm sido regadas, outras têm sido colhidas, e só tenho a agradecer a Deus, porque em tudo dai graças, e Ele tem sido fiel em todo momento. Eu não posso falar isso do Senhor. O Senhor é fiel, até quando eu sou infiel, o Senhor é fiel. Verdade. Ele não deixa passar nada, tá? Não deixa. Mas você fugiu, tá vendo? Você aproveitou a deixa e fugiu da minha pergunta. O que você estava fazendo para resolver essa questão aí? Eu falei nada. Eu não estou fazendo nada. Mas não vai fazer nada? Não, mas agora eu vou viajar. Sim. Eu vou participar de conferências, né, congresso dentro da patologia mesmo. Tinha comentado, Para onde que você vai? Vai para Suécia. Isso aí, para Escandinávia. Sim, né? Suécia e Dinamarca. Engraçado, você não gosta de frio e vai lá pro gelo. Mas é porque ainda não é verão, mas pelo menos não é inverno, né? E também porque eu tenho que visitar uma amiga que acabou de ter gêmeos e que está lá na Dinamarca. Que aconteceu um milagre na vida dela. Benção. Mas o meu milagre também vai acontecer, a gente tem que falar e acreditar, né?
Não precisa chamar de milagre, não. Na minha vida eu acho que vai ser sim, porque se Não. você pensar 4% só que tem a visão bíblica, ou seja, não adianta só ser cristão, tem que ter uma visão bíblica, tem que ter um caráter cristão. Sim, Então isso não é comum, isso sim. não se acha assim. E na verdade é melhor não procurar, eu acho, na minha opinião, para não se frustrar. Isso que eu ia falar, para não se frustrar. É porque uma Eu coisa estou que... aberta, é diferente de estar procurando, né. Sim, sim, mas é uma coisa que é uma realidade, né? É aquilo que você falou. Você gostaria que, quando chegasse a hora, fosse alguém que já vem com a mesma ideia e com a mesma visão bíblica que você tem do mundo. Porque realmente tentar converter alguém ou tentar fazer alguém mudar a sua ideia é muito complicado. É o que a gente chama de jogo desigual. Nunca dá certo. Não adianta que não dá certo. Todos que eu conheço que tentaram, infelizmente, deram com os burros na água. O jogo desigual é algo muito complicado, sabe? É muito complicado. Mas Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe. Eu tenho uma amiga, eu vou até falar para ela depois para ela assistir. Vou citar ela aqui. Eu tenho uma amiga, trabalha comigo, tem 10 anos, a Almira. E ela também tá nessa vibe aí, né? Mas ela teve um propósito na vida dela, ela cuidou, né, do paizinho dela durante toda a juventude dela. O pai dela, pastor assembleiano e tal, teve uma doença degenerativa e ela cuidou dele todo momento. E há pouco tempo, né, alguns anos, ele faleceu e tal. E aí ela, né, a Almira hoje está com 40 alguma coisa. E eu falei, e ela fica falando, não sei o que, não sei o que. Eu falei, não, Almira, problema, eu falo para ela assim, o problema é que você está procurando no lugar errado. Deus já mandou você ir para Moçambique, que lá vai ter um negão esperando você, caprichado, né? Na bênção do Falando Senhor. português, inclusive. Isso, na bênção do Senhor, Ai, entendeu? também Porque quero. eu falo para ela missões, 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 ela fica me enrolando. Eu falo, Deus tá te chamando para missão e você tá aí, ó. É Deus me nessa chamou para missão aí, missões. é nessas missões aí, Foi Deus vai te levar. nesse mês ainda. Uma amiga vai liderar uma missão na Amazônia. Então, ela me chamou. E eu, tá bom, vamos ver depois, vou orar. Mas Aí é eu uma fico boa zoando ela. também. Às vezes é uma questão de não estar olhando pro lugar certo, tá olhando pro lugar errado. Entendeu? Sim. É missões, é. E você tem o chamado também, cara. Eu não sei, você nunca Mas eu me comentou sobre o envolvi muito chamado. nas missões aqui de distribuição de comida, né? Que era o foco principal da primeira igreja que eu me envolvi. Sim, sim. É uma coisa que você A nunca gente comentou conhece as comigo. pessoas, assim. O seu chamado. O que você considera que é o seu chamado? Eu acho que eu sou multichamada, eu tenho multichamados. Eu acredito que evangelismo, Sim, por ser uma pessoa que integra muito fácil com diversas culturas, né, tenho muita facilidade de conversar com os muçulmanos, muita, amizade até mesmo com os árabes, então evangelismo eu acho que é um deles. E, eu acho que com criança. E o que eu sou mais resistente é o com mulheres, mas eu acho que também é. sim, sim. E E com Deus a te mostrou medicina, já né. isso. E É, Deus já te mostrou esse chamado com as crianças e com as mulheres. Deus já te mostrou, já te colocou ali e falou: ó, aqui é um lugar que eu quero que você atue. Agora, engraçado você falar sobre o transcultural. Às vezes você tem um chamado para missão transcultural. Não uma missão que você vá sair de onde você está para ir até o local, mas uma missão aí mesmo, porque aonde você convive hoje, o seu espaço, antes da gente começar aqui no off-topic, você estava me apontando. Comentou comigo as pessoas que estavam à sua volta aí na sala, multicultura. sim, turca, Você trabalha com multicultura. China, Sim. Malásia, é muita Então, às cultura vezes, diferente. isso aí, então, e assim, Todos sabem que eu sou cristã.
E você tem todos. essa facilidade, você Tá tem essa. escrito, né, de novo aqui, né, tipo, Jesus Sim, loves you. sim. Você tem essa facilidade de trocar com elas, de chegar nelas, delas pararem, ouvirem e respeitarem a sua posição. Talvez é isso aí que Deus está querendo de você. Que você possa levar essa palavra de fé, Jesus love, a essas pessoas de outras culturas, Sim, de outras vertentes, que às vezes, como aconteceu com a sua amiga chinesa, que você indiretamente plantou uma semente e depois você viu essa semente florescer, você comentou que ela mandou um louvor para você, que hoje é um dos louvores que você mais gosta de ouvir, também é com essas pessoas. Como foi com a sua experiência com a egípcia recentemente, né? Que você não esperava que ela fosse aceitar a questão que você deu a ela naquele momento, e ela aceitou numa boa. Às vezes sim, é isso que o Espírito Santo age através de você. é. As pessoas veem em você a verdade, veem em você o amor de Deus, e Eu isso traz. espero, porque também Não tem muito sei. estresse aqui nesse ambiente, e aí você tem que se controlar, você tem que lembrar, né, de se encher do espírito e não ficar na carne para não, né, não Mas isso aí descompensar, mas eles sabem que não, isso também eu aí é sou uma geral. pessoa real. É. Não, isso aí é em todo ambiente de trabalho é assim, se preocupa não. Uhum. Onde tem mais de uma pessoa, o ambiente de trabalho vai ser tenso. Não, isso aí é geral, não adianta. Entendeu? Não Sim. adianta. É, hoje pesquisadora, né? Hoje pesquisador. Aqui você chegou a atuar diretamente, clinicamente? Não, Sim. você já saiu da faculdade e já foi, você chegou a dar plantão aqui quando se Muito formou? pouco, dei plantão em ambulância só. Ah. 3 meses de plantão em ambulância. Você já partiu para a parte acadêmica e já foi se especializar na Já época, fui né? direto, passei para residência direto da faculdade, então foi tudo muito jovem. Eu entrei com 17 anos na faculdade de medicina, depois com 23 anos eu já estava na residência, Sim. então eu acho que eu fui muito imatura às vezes, né, para locais tão pesados. Não, acho que não, acho que é uma. Eu acho que sim, Rafael. Eu acho que foi bom ter essa, experiência aqui nos Estados Unidos, porque eu ainda era muito jovem. Eu acho que eu, sabe, eu precisava amadurecer mais. E E até você mesmo acha na fé. que E até mesmo eu acredito que, assim, vir para os Estados Unidos sim, foi se despir de muitos títulos, sabe? Porque quando você chega aqui como uma latina, né, como uma pessoa imigrante, as pessoas já assumem que você veio para uma vida melhor, e não é necessariamente o que aconteceu para mim aqui, porque no Brasil eu já tinha, né, eu já era médica especialista, então quando eu cheguei aqui, e as pessoas muitas vezes até se surpreendiam: "Nossa, você é médica, doutora?", tipo, caramba, na igreja principalmente, tipo, porque na igreja a maioria dos latinos eram muitas vezes ilegais, muitas vezes, eh, não tinham um curso superior, algo assim, e estavam tentando uma vida melhor, sabe. sim. Então, é diferente, assim, o que eu vim buscar aqui, e isso foi uma experiência que me deixou mais humilde, eu acredito. Interessante. E assim, você comentou muito sobre a questão transcultural que a gente estava falando, mas você nunca comentou, nunca falou sobre, além de você, você encontra dentro do seu ambiente de pesquisa, encontrou outros brasileiros ou latinos, né? Porque engraçado que a Sim. gente aqui no Brasil, latino no Brasil é quem mora no entorno. Brasil é Uhum. Brasil, o Brasil não é lá na América Latina, pra gente que É mora aqui. verdade, é Mas quando verdade. chega aí, é todo mundo latino. Todo mundo. Passou do México para baixo, todo mundo é latino. E eles Atravessou a ainda fronteira. botam latino e hispânico tudo no mesmo, é uma Sim, confusão, entendeu. sim. Mas Você nós encontrou só somos outros aí latinos. estudando, pesquisando? Sim, em outros andares, outras brasileiras, só mulheres que eu conheci, brasileiras. Uma inclusive faleceu, né, mas, Essa menina do acidente era brasileira? brasileira. Quando você tinha chegado aí? Era a pessoa que mais tinha me acolhido. Caramba. Sim, passei por algumas adversidades quando eu cheguei.
pandemia e perda de uma amiga. Essa a gente não tinha, acho que a gente não tinha falado nada sobre isso na época. Poxa, tenso pra caramba. Porque mal ou bem falava a mesma língua, era mais fácil de estar próximo, né? Tá próximo. Sua mãe tá mandando aqui, ó, pra gente falar aqui, ó. Fala do louvor gospel das igrejas black, que é maravilhoso. Esse dia era na sua igreja aquele que você me mandou, o louvor que tava tocando lindo, o pessoal manda. Era na sua igreja mesmo aquilo? Ou você tava em outro evento? Eu mandei, eu não lembro. Teve um dia que você saiu, que tava tendo um evento de uma igreja próximo da onde você morava, que não era a sua, você me mandou, e tava tendo alguma coisa. Ah, sim. Era uma Black Congregation. Era? Caraca, lindo demais. Realmente. É diferente. É diferente. Era dia de Pentecostes ainda, então. Isso mesmo. Dia eles de Pentecostes. Estavam comemorando. Sim. Isso mesmo. Cara, por que é assim, né? O louvor deles parece que é mais espiritual, né? Vem do fundo da alma. É diferente, é gostoso. Na sua comunidade não é assim? Não vem do fundo da alma, não? Vem sim, porque eles têm muito cuidado com isso, mas eles também têm muito cuidado de não serem ressaltados mais do que Jesus. Então, por exemplo, na minha igreja, é a filha do pastor que canta, mas ela é bem discreta e muitas vezes ela pega um pouco desse hábito carismático, às vezes, de sentar e de cantar de costas. Ela não quer ser ressaltada, entendeu? Sim. E é ela, um outro menino que foi resgatado também das drogas e hoje é um grande cantor, na minha opinião, tá? E ele canta rap, ele faz as próprias músicas de rap, né? Legal. Gospel e só letra profunda, assim, ele é muito, muito profundo. Mas ele também está no Ministério de Louvor, mas não tem, tipo, efeito de luzes na minha igreja, que é uma igreja menor, né? Sim. Não tem o efeito espetáculo. Não tem o efeito espetáculo que tem. Isso é bom, eu não acho isso ruim, eu acho isso bom. Sim. Eu acho isso bacana. Aqui, na sua comunidade, tem outros brasileiros, além de você? Não, só eu. Nessa igreja que eu tô, só eu. Mais ou menos quantas pessoas? Entre 80 e 100? Umas de 50 a 80, nem bota 100 aí, não. 50 a 80. Mas a sua região é uma região de grande de comunidade brasileira latente? Não tem nem restaurante brasileiro aqui. Não tem. Em Baltimore não tem. Agora, outras é perto de Washington. Então aí tem outras redondezas, tipo Rockville, não, como que chama? Tem outros lugares que tem comunidades brasileiras aqui próximos. Eu até esqueci o nome. Mas não é uma coisa que você vai a pé, entendeu? Sim, é longe. Os Estados Unidos é grande pra caramba, não é? Daqui de Baltimore até Washington DC é 1 hora. Então bota aí 1 hora para você chegar numa comunidade ali. De carro. Sem trânsito, né? Mas Você anda bem de carro aí, né? Você prefere andar de transporte Apesar que você mora perto. O Hopkins tem o próprio transporte, porque como é considerada uma cidade perigosa, eles têm o próprio sistema de ônibus deles e de vans. Aí eles te pegam em casa. Mas é perigoso nesse nível? É perigoso nesse nível? É perigoso. Eu, na verdade, nunca nada aconteceu comigo, nem com nenhuma das minhas colegas aqui, né, da medicina, mas ouve-se dizer que tem assassinato, tiro. É bom sempre nunca vi, mas é bom ser vigilante todo o tempo. Se tem disponível o serviço, você não vai ficar dando brecha pro inimigo. Caramba! Tá vendo? A gente achando que é só o Brasil que é perigoso. Não, é outra coisa que a gente tem que quebrar, né? Esse mito. Né? É uma realidade aí, né, cara? Eles vivem uma realidade assim, e assim... Mas, tipo assim, ninguém vai roubar o seu celular, né? Tipo, eu já voltei ao hábito de falar no celular na rua, que eu já não fazia no Rio de Janeiro, por exemplo.
Sim. Aqui ninguém vai roubar, ninguém está preocupado com o seu celular, até onde eu sei, tá? Sim. Mas parece que essas outras questões de tráfico humano, são outros tipos de criminalidade. O crime é mais pesado. O negócio sobe um pouquinho. A marginalidade periférica, que é o que acontece muito aqui no Brasil, não é tão latente aí, né? Até porque também eles não querem ficar chamando atenção. Aí eles devem usar aquela política clássica que tem em muitos lugares aqui que são dominados por facções e milícias, né? Você não vai roubar, você não vai furtar, porque eu não quero que você chame a atenção da polícia para esse local. Então, provavelmente, aí eles devem exercer essa prática também, entendeu? Evitando furtos e afins para poder não chamar a atenção, né? Da força policial. Porque se chamar a atenção, os caras vão chegar onde... Não sei, não cheguei Cara, agora essa realidade da criminalidade está complicado, tá? Eu moro no interior do interior, né? Eu moro no penúltimo município antes de atravessar a fronteira para São Paulo. Eu resido em Itatiaia. E, cara, assim, uma cidade de 35 mil habitantes. Infelizmente, a gente está vivendo um período bem complicado, tá? As facções estão em guerra, toda semana tem assassinato. Tá difícil aqui, tá? Tá difícil. Vira e mexe, eu tô de plantão, chega algum baleado. O negócio tá feio aqui. Você vê, né? O negócio não tem mais grande centro. Ele tá espalhado por todos os lugares. No Brasil e nos Estados Unidos. Aonde quer que estejamos, vai ter esse tipo de situação. É triste isso, né? Pois é. Triste demais da conta, misericórdia. Ai, Carol. Você tá cansado, hein? Eu não sou de falar tanto. Foi todo mundo embora? Não sei. Tem que ver do outro lado. Porque a que tava atrás de você eu vi saindo. Eu vi ela indo embora. Sim. Carol, assim, conseguimos, na minha opinião, a gente abordou bastante, deixou, né, bem detalhado que a fé e a ciência, a medicina que seja, ou a ciência, elas já têm uma proximidade maior. Aquela tradição que determinava que fé e ciência não se comunicavam, acho que já caiu por terra. Você concorda? Concordo. E assim... Mesmo estando numa amostra muito pequena disso, eu concordo que hoje a gente tem mais liberdade para... exercer a fé. No meio acadêmico. É menos intolerante, não é? Mas também tem muito essa questão daquilo que você comentou lá no começo, né? Essa região onde você tá, o que a gente chama de costa oeste americana, ela é uma região onde até a religiosidade ela tem um viés acadêmico muito forte, muito intenso, né? Você falou sobre isso. Muitos líderes, muitos pastores são PhD em teologia em algum momento, né? Se formam, estudam, vão para apologética. E isso é uma pergunta até relevante. Será que por conta disso, dessa presença constante na academia dos protestantes, você não vê tanta diferença, tanta indiferença em relação à fé? Você considera que talvez por conta dessa presença maçante acadêmica, né, dos líderes em geral? Faz sentido, sim. Não é? Porque são muito fortes, né, aí nessa questão. Eles são muito atuantes no meio. E isso acaba se tornando uma presença constante no meio científico, né? Porque estão sempre publicando, sempre trazendo matéria, lançando... Mas eu digo PhD em teologia. Em teologia, sim. Não, mas né, nos corredores da universidade todos se encontram, né? Nos corredores aí. Mas de tudo. Tem de tudo mesmo. Entende? Entendo. Literal, tem de tudo. Aquele que você citou no começo do negócio, eu falei, caramba, até isso. Coisa de doido, cara. Como é que pode?
Porque para mim, não vamos citar, mas para mim aquilo vai ficar na pulga atrás da orelha de quem tá vendo a gente. Aquilo lá que você citou para mim é coisa de maluco, né? Não dá, não. Aquilo é coisa de doido. É meio complicado aquilo. Mas Jesus alcança. Amém. Amém. Sim. Amém. Deus te ouça. Deus te ouça. Eu acredito. E se Carol, eu fiquei sabendo, também deve ter algum propósito nisso tudo, né? Sim. Ué, mas assim, no dia a dia é normal, para cima e para baixo, anda como qualquer outra pessoa, convive normal. Uhum. Bom. Eu sigo uma cientista também brasileira. Cara, eu sei o nome dela, mas eu não tá vindo. O perfil dela chama Nineborg. Nine.borg. Ela reside nos arredores de Londres. Cientista, eu não lembro qual o ramo de atuação. Mas ela fala muito, muito mesmo, é muito. Depois você entra no Instagram e procura. Ela fala muito sobre transhumanismo, né? E recentemente a gente tem, até no nosso meio teológico, a gente tem trazido muito esse tema, o transhumanismo, né? Que infelizmente isso tem assolado a nossa comunidade, tem tentado impor situações. Ela fala muito sobre. Comecei a seguir ela na época num vídeo sobre questão da liberação da utilização do banheiro feminino por aquelas que se declaram trans, né, mas não são operadas. E depois ela foi né, eu fui me aprofundando no perfil e ela vai falando, e recentemente ela estava falando sobre o transhumanismo e a IA, né, as ideias do dono da OpenAI e do Elon Musk, né, de literalmente, né, implantar IA no nosso cérebro, né, para auxiliar o ser humano no meio. Isso é uma realidade que acontece aí na academia? Você ouve falar sobre essas ideias malucas por aí? Ou é uma coisa que fica mais no mainstream mesmo? Não chega isso para vocês? Olha, a implantação da IA, tanto na pesquisa, para mim, desde 2020, entendeu? Então... Não, mas eles estão falando em implantar IA no nosso cérebro, na nossa cabeça. Cérebro, não. Essas ideias malucas de Elon Musk e companhia não chega na academia. Não no meu laboratório, tá? Pode ser que quem tenha mais interesse nisso esteja pesquisando sobre isso agora, mas eu não tenho tanto interesse nesse assunto, me deixa um pouco ansiosa, para ser bem sincera, e eu só faço as pesquisas em relação a IA na imagem, tipo image analysis, né, das lâminas e tudo, não para... Mas aí a sua IA seria uma IA nanotechnology ou seria uma IA igual o Gemini que a gente usa? Você mostra uma imagem e pede para ela te ajudar a visualizar melhor. Na verdade, eu treino ela, eu faço o algoritmo que treina ela a achar as coisas. Olha. Mas em que intuito que seria isso? Porque hoje a sua função é essa, é você pegar a amostra celular, botar no microscópio, botar na placa e analisar. Se você está treinando uma IA para fazer isso, qual é a intenção? Não só isso, tá? Já se passa as lâminas, as imagens das lâminas já vão para uma nuvem já há muito tempo, e hoje em dia você pode dar laudo à distância por conta de imagem de análise à distância. Beleza. Essa lâmina que vai para uma nuvem, ela pode ir para um software de inteligência artificial, vamos falar primeiro de imagem de análise de imagem. Sim. E aí você corre um algoritmo que faz a detecção da parte de câncer, da parte de estrome, né, do que você treinou. E, na verdade, eu treino muita parte esses algoritmos para detectar
as coisas que eu estou pesquisando, por exemplo. Eu não estou fazendo algoritmos clínicos, né, mas já existem, já têm sido aprovados pelo FDA algoritmos clínicos para lâminas na parte clínica, e já é uma realidade. Agora a gente dominar, né, essa AI para detectar os erros dela e acelerar o nosso trabalho. Então, mas aí a Já gente vai ter entra muita naquele... demissão. Isso aí. Mas assim, isso É eu não nesse... posso parar, isso eu não tenho controle, entendeu? Não. Só vai piorar. Só que assim, você concorda que não só na sua situação aí, treinando o algoritmo, isso acontece em outros ramos hoje. Eu passei entre 2010 e 2012 na indústria automobilística aqui na região. Aqui na região sul-fluminense tem bastante fábrica de automóvel. E eu estava num período meio desgostoso da minha classe profissional, e eu fui trabalhar com outra coisa. Quando eu cheguei lá, isso era 2010, Carol, eu já estava no período de transição do humano para o robô. Hoje, a fábrica que eu trabalhei é 100% automatizada. Você não tem mais humano na linha de chaparia, que a gente chama, que é a linha de montar a chapa dos carros, para fazer, pega as chapas e vai soldando elas para poder montar a estrutura do veículo. Naquela linha tinha humanos operando uma máquina que a gente chama de pinça, de solda. Hoje não tem mais. São só robôs operando. Só tem robô. Isso há 16 anos atrás já estava implementando, estava começando. Hoje só tem robô. Então você pensa, hoje você está treinando um algoritmo para achar o que você precisa, para te auxiliar. Vamos dizer, hoje ele é um auxiliar seu, correto? E você corrige as coisas que estão acontecendo. Daqui a um tempo a gente prevê o que vai acontecer. Eles não vão mais precisar, né? Em teoria, eles não vão mais precisar do seu serviço. Eles vão utilizar a IA que você treinou. Correto? Correto. Isso, na minha opinião, isso não é bom. Não é bom, mas eu não tenho controle, então eu tenho que confiar em Deus, né? Aí eu tenho que trazer a minha fé para dentro de casa, para dentro do hospital, e praticar a minha fé. Eu acho que é por aí que a gente tem que encerrar, inclusive, porque não tá fácil, mas Jesus garantiu de que ele seria conosco, através do Espírito Santo. Sim. Então, acho que a gente, como cristãos, né, nós temos que nos apoiar, nós temos que estar em comunhão e não se isolar, tá? Para que a gente consiga ter forças para suportar o que vem por aí, né? Porque ele não garantiu que seria fácil, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. E eu espero que ele venceu e a gente vai vencer junto com ele. E a gente precisa se encorajar como comunidade, em qualquer lugar que nós estejamos, dentro do hospital, dentro da igreja, dentro da fábrica automotiva, do que seja, porque tudo para ele, né? Tudo para ele, tudo através dele. Carol, a gente tem outros assuntos para tratar, mas a gente vai deixar um gancho para uma próxima oportunidade. Amém. Tá bem. Obrigada pela oportunidade. Não, eu que agradeço e sim, vou te chamar de novo, hein? Tá bem, obrigada. Para sentar mais um pouco. Da próxima Sim, vez deixa eu já estar mais direcionada dentro de um ministério, a gente já conversa sobre outras coisas. Show. A gente pode ver depois, no próxima vez a gente faz mais tarde, a gente faz na sua casa, no seu espacinho, com calma. Tá bom? Maravilha. Quero te agradecer mais uma vez, agradecer, né, por tanta coisa que você me ajudou. Nós retomamos essa amizade já. Sim. Retomamos o contato, a amizade nunca deixou de existir. Verdade. Retomamos o contato há algum tempo e eu tenho um enorme prazer de dizer que sou seu amigo, e sempre que eu puder, eu tô aqui para poder te ajudar. Continuo orando, porque ainda há um propósito do Senhor na sua vida.
Sim. Eu tenho certeza que você vai ver o agir de Deus em muitas coisas ainda, né? É muito fácil orar pela sua família, porque é todo mundo com R, Rômulo, Rose, Rafael, Roberto. Aí, tipo, vai rapidinho. Ai, ai. Mas assim, há propósitos do Senhor. E tenho certeza, minha amiga, que tudo aquilo que o teu coração tem aquecido hoje também é da vontade de Deus para você. Amém. Na hora, Confirmação. no momento certo, no momento certo. Que ontem eu usei essa palavra, o coração aqueceu. Sim. Tudo que o Senhor tem, tudo que está aquecendo no seu coração é o Espírito Santo que está falando com você e está confirmando de que a vontade dele vai ser feita na sua vida, tá? Então, vamos continuar na fé. Depois vamos marcar mais para frente um pouco, a gente marca de novo, né? Aí você vai estar em casa, mais calma. Eu vi que agora você ficou um pouco tenso, mas tudo bem. Vai dar tudo certo. Amém. Deus abençoe, amiga. Muito obrigado. Tá bem. Tá? Muito obrigado por tudo isso. Gente, eu vou sair aqui para Carol poder sair, vou entrar só na minha tela aqui, tá? Fica com Deus, amiga. Você também. Tchau, tchau. Tchau. Galera, muito obrigado a todos, tá? Muito obrigado pela audiência, muito obrigado por ter estado aqui comigo, tá? Sou eternamente grato, tá? Muitas mensagens aqui no chat, estou muito feliz hoje, a gente teve uma boa audiência com esse horário de live. Esse episódio vai estar disponível no YouTube a partir de agora. Assim que eu fechar aqui a live, ele já vai estar disponível no YouTube, tá? E ainda hoje eu vou estar publicando esse episódio também nas plataformas de áudio, tá? No Spotify, Deezer, Amazon Music e Apple Podcast. Tá? Se você gosta de ouvir, né? Às vezes quando está no ônibus, quando está dirigindo, esse episódio vai estar lá disponível. E compartilha. Se você me acompanhou até agora, gostou do conteúdo desse episódio, compartilha ele. Compartilha com outras pessoas para que a gente possa engajar ainda mais esse canal, o Método Adriano Podcast. Tá? Para quem quer nos ouvir mais tarde, na descrição desse vídeo tem todos os equipamentos que eu utilizo aqui para poder produzir esse podcast. Se você tem interesse, está lá os links disponíveis, tá? Para que você possa ver, se você às vezes tem o sonho de ter um. Em breve eu vou estar lançando aí um novo projeto para estar falando justamente sobre a criação de podcast, tá? Não vai ser nesse canal, vai ser um segundo projeto e a gente vai estar divulgando aqui para que vocês possam ver também. Muito obrigado mais uma vez, quero agradecer a todos, fiquem com Deus, graça e paz.